tá acontecendo agora, Adonis? Pela primeira vez. Um ano inteiro treinando todo dia, correndo todo dia, fazendo tudo todo dia. Depois que eu voltei da China, foi a primeira vez que eu entrei dentro do closet, olhei no espelho e vi um homem de aço. Primeira vez. Primeira vez. Tô assustado. Aí você imagina agora, nesse jejum só de água, 100 horas de jejum, eu continuo olhando e, por exemplo, eu tô com cara de quem tá com fome. Já foi meio-dia ontem, foi a última vez que eu comi. Eu vou comer depois de completar 100 horas na segunda-feira. Depois do almoço, do horário do almoço. Então, sabe o que acontece? As perguntas que você precisa fazer para você. Até que dia você vai ficar com essa cara feia que você tem? Você quer saber como é que resolve? Pode pôr a resposta. O dia que eu tratar meu coração. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Sua cara feia não é porque Deus é feio. É porque seu coração é um lixo. E precisa de mudar. Tem que treinar nádega, a primeira resposta, né? Tem que treinar o corpo. O outro é limpar o coração. Terceira coisa, até que dia você vai ficar com esse cérebro confuso? Eu anotaria essas perguntas são chave. Até que dia que eu vou manter meu cérebro confuso? Não sabe o que quer. Vou te falar. Não faça o que tu queres. Primeira coisa, inverte o ônus. Tô te dando a resposta já. Todo tolo, ele sempre responde ou decide algo que o bônus vem primeiro. Tudo que a natureza tem para oferecer, que o bônus vier primeiro, o ônus vai ser permanente. Eu não entendi. Você pode explicar? Posso. Qualquer coisa que você tiver bônus imediato, o ônus vai ser permanente. Só que se você inverter e colocar o ônus na frente, o bônus vai ser permanente. Primeiro temos que destroçar o ônus. Estudar não é chato? Chato. Praticar algo não é chato? Eu treinava e passava um tempo e eu parava. Aí eu descobri que o cérebro tem um backup. Esse negócio mexeu muito comigo. O cérebro tem um backup. Se você não treinar por 180 dias e romper os 180 dias, aí a maioria não treina nem 20 dias. Aí treina 20 dias, para. Treina 40 dias, para. Aí fica aquele tal de efeito sanfona. Isso é um backup do corpo, do cérebro. O cérebro tem um formato exato seu. E aí você treina. Aí para. Aí o cérebro fala, eu sabia que você ia parar. Vou te devolver aquele corpo que você tinha. E faz exatamente a distribuição de gordura do jeitinho que era o seu corpo. Aí você fala, não, é o efeito sanfona. Não, é o cérebro tem um backup. Você tem que apagar o backup. Então você vai ter que romper. Na hora que passar desse backup, aí ele se perde e fala, cadê o backup? Não, o backup mudou. Agora seu corpo é esse. Aí você continua dali, vira um novo backup. E acabou, o cérebro foi embora. Por isso tem que virar super hábito. Porque um hábito simples você constrói com 7 dias, com 21, com 40 um complexo. Mas um super hábito é aquele que você repete o ano inteiro. Marçal, quais são as perguntas mais perigosas? Anota aí, perguntas perigosas. Aqui o cérebro fica fazendo pro meu coração. Por exemplo, quem aqui corre 5 km aí? Faz de vez em quando 5 km? Levanta a mão. Tá bom. Por que vocês não correm? É uma pergunta que eu faço para vocês. O seu corpo vai mudar completamente correndo. Se você adotar um exercício, um esporte, vai mudar as suas companhias. Porque se você corre, não dá para conviver com quem anda. Vocês pegaram corda ou não? Tô correndo e tô aqui do lado do cara que anda. Não tem como. Quem corre vai ficar do lado de quem corre. Saímos para fazer 180 km de pedal. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu fiz na hora que eu subi na bicicleta. Você quer estar onde? Aí eu falei, aonde eu sempre fico, na frente. Peguei a bicicleta e fui embora. O Nésio, que é um cara mais forte que eu, não deu conta, ficou bem para trás. Todo mundo foi ficando para trás. O Adonis, que é 17 anos treinando, ficou tudo para trás. E eu fazia questão de ficar fazendo pergunta. Eu falava assim, será que o Adonis tá com boa energia ali? Como é que o Adonis vai ficar quando ele me vê passando a 50 km por hora? O Adonis lá sofrendo com aquele tanto de músculo. Eu acho que é excesso de músculo isso aí. E sofrendo na bicicletinha e eu passando. Eu adoro fazer isso quando eu tô pedalando. Eu coloquei a bicicleta em 48 km por hora, deitado. Aí eu paro de pedalar e passo do lado da pessoa assim, ó. E a pessoa a 22. A sensação é top, né? Sabe por que eu faço isso, Adonis? Para tomar sua energia. É assim que faz. As perguntas que a gente tem que aprender a fazer. Numa competição, num negócio que você está fazendo, quando alguém encabula demais, ele começou a gritar, como é que esse cara faz isso? Era uma subida, eu a 48, sem bater o pedal, porque eu já vim puxando o pedal com força.
E eu passo e olho. E o comentário dele faz assim no meu cérebro, no meu coração. Sobe energia. Se você aprender a usar a energia da vida... A gente fazendo a maratona em Buenos Aires, eu falei, moço, puxa a energia da árvore. Olha, a árvore tá viva. Olha aquele lá tá desistindo. Aí ele começou a pegar essa pilha. Os maiores corredores do mundo usam a mente para pegar a energia de quem tá desistindo. Vocês sabem disso ou não? São perguntas que você tem que aprender a fazer. Quais são os motivos? Por exemplo, a gente tá treinando para Ironman. Quais são os motivos? Aí um monte de gente não responde os motivos. Eu tenho 24 motivos já. 24 para fazer esse negócio. 24. São as perguntas que te faltam. Você tem quantas vidas? Responde para mim. Alguns de vocês acreditam em algo. Poucos de vocês acreditam que tem 2 e que você vai ficar voltando para ver se dá certo. Posso te falar uma coisa? Eu não quero tirar essa crença de você. Eu só quero te falar, aproveita o único fato que você tem. Porque crença não dá para provar ainda. Não, mas eu acredito. Foi por isso que eu te falei. Aproveite o único fato. Porque se você acredita, chama crença. Tô nem aí se você acredita ou não. Mas o fato eu tô te vendo. Isso é um fato. Você tem que dar certo. Tem gente que fica doido. Tem gente que deixa de fazer as coisas porque fala, não, Jesus está voltando. Eu vi um influenciador famoso falando assim, não, eu tô morrendo de medo. Porque eu sei quem é Jesus e ele está voltando. Ele podia esperar 5 anos. Fica aí para você entender o mover. Você já está sentindo o desespero na sua alma. Você já sabe que você está rodado. Você tem que fazer a pergunta seguinte: e se ele fosse voltar agora? A pergunta simples. Se você morresse hoje, essa é uma pergunta que você tem que anotar aí. Teria valer a pena a sua vida? Sua vida valeu a pena? Sim ou não? Sim? Certeza? Fez tudo? Então não valeu a pena. O tudo não é as grandes obras, é tudo que você tinha que ter feito até hoje. Você ajudou mesmo as 15 milhões de pessoas que estavam na sua conta? Tem gente que às vezes não sabe essa continha. Vou explicar. Se você nascer e for uma ameba, você não tem responsabilidade com ninguém. Mas quanto mais você rompe, quanto mais você adquire conhecimento, habilidade, competência, mais o senhor e a senhora vai ser cobrado. Aí agora é uma grande hora de você fazer uma pergunta: mas será que compensa crescer desse tanto? Se eu não tivesse o entendimento que eu tenho, eu certamente não mexeria com o que eu mexo. Com o resultado financeiro que eu já construí, o que eu ia fazer? Eu ia fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. E nem ia ficar falando da minha vida, que é o que todo super rico faz. Nenhum super rico gosta de ficar falando da vida. Só que eu percebi um mecanismo de falar da minha vida para chamar a atenção. A pessoa vem por isso, aí eu falo, bora para lá. Mas se eu não tivesse o entendimento que eu tenho, eu jamais iria mexer com o que eu mexo. Jamais. Eu já teria parado com isso. Mas o grande lance é o seguinte: quanto maior o conhecimento, quanto maior a habilidade, quanto maior a competência, quanto maior a sabedoria, quanto maior essas coisas, maior vai ser a cobrança. Então é melhor ser uma ameba. Não tô brincando. O problema é que não dá tempo mais, que você começou a ver essa palestra. Você começou a ampliar a sua visão e aí não tem como, é igualzinho um paraquedas. Abriu, não fecha. O ar não deixa você fechar o paraquedas e pôr ele dentro da mochila. Não tem como mais. Uma mente é como um paraquedas. Vocês estão entendendo ou não? Anota a tarefa aí. Vocês vão vencer uma folha A4. Do começo ao fim, fazendo uma pergunta por linha. E hoje você não vai dormir sem responder todas essas perguntas. Pergunta assim, ó: como é que está meu relacionamento com Deus e o que eu preciso fazer para elevar ele no nível máximo? É uma grande pergunta. Segunda coisa: o que eu preciso fazer para higienizar meu cérebro? Quais são as coisas que estão agarrando dentro do meu cérebro? Eu vou dar uma dica do que acontece se você responder isso de verdade. Você vai doar um monte de coisa, você vai vender um monte de coisa, você vai se desfazer de muitas coisas que você aplicou energia e isso está parando sua vida. Não sei se você sabe disso. Quais são as pessoas que eu preciso me conectar para ir para o próximo nível? Você vai listar as pessoas e vai dar duro para chegar nelas. Cada pessoa tem as peças de Lego que faltam, né, na sua vida. Você precisa aprender a conectar nelas. E o interessante é que na hora que você pega a peça da pessoa, ela não fica sem. Você precisa juntar o coração com o coração para carregar essa peça. Bum! Essa peça é minha. Todo mundo que eu me conectei de forma intencional, eu peguei essa peça. É assustador fazer essas perguntas. Essa palestra que vocês estão assistindo aqui agora é uma das matérias dentro do MEDP. Tem gente que chega em mim depois do final do MEDP e fala assim para mim: o que eu investi só você ensinando o que é fazer pergunta,
Não precisava fazer mais nada. É verdade ou não? Ó, quem tá aqui já fez o IP. Tá todo mundo assim, ó, que fizeram. É verdade. Se tivesse um valuation pessoal, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que vale uns 50 trilhões. Só porque eu sei fazer pergunta. Marcelo, você é muito empolgado. Você tem bilhões e tá falando de trilhões? Então, quem falou que eu parei? Quem falou que eu parei? Mas eu confesso, tem uma coisa para confessar. Tem hora que me dá uma preguiça de construir estande de riqueza. Porque vai juntando muita gente que não sabe fazer pergunta e às vezes sobra para mim responder as perguntas. E Deus, com a sua infinita bondade, envia as pessoas que sabem fazer pergunta. São tantas coisas que não gastaria recurso, são tantas coisas que não levaria 2 dias, ia levar 2 horas. Duas. Fazendo o quê? Pergunta. Pablo, como é que eu mudo o meu estado emocional agora? Eu tô ruim, fazendo pergunta. Pablo, eu perdi um parente, a culpa é de Deus? Não. A maior parte das pessoas que morrem, principalmente homem, é porque não cuida da saúde. Foi uma fatalidade? Tudo que foi, não foi Deus. Você tem que saber o seguinte: Deus te dá a vida, Deus te dá a terra, e você aperta o play e joga. Alguns de vocês estão com a vida parada, culpando Deus porque você perdeu seu parente. E você perdeu seu parente, você acha que ele é uma coisa sua. Se você entender quem é Deus, entender que ele não é maior, você não é maior que ele, sabe o que vai acontecer? Você vai aceitar. Uma das coisas mais tristes que tem na vida humana é a não aceitação das coisas que são naturais. Não é culpa dele, a culpa é sua. E você sabe por que você fica prendendo esse parente dentro da sua cabeça? Porque você não aproveitou quando ele estava vivo. Se tivesse aproveitado, você ia falar, ele foi para um lugar melhor que eu. Na verdade, eu estou com inveja de não ter ido. Tá doendo? Eu imagino. Cumpra a fase de luto. Você vai pegar lá na Bíblia 70 dias, o luto de Jacó, 70 dias. Pare tudo. Viva essa experiência, é terrível, é uma experiência de desconexão. Tem mais a ver com o seu ego do que com a partida da pessoa. Deixa ela embora. Você está vivo? Celebre a vida. São perguntas que você tem que fazer. Eu já encontrei muita gente no caminho desesperado com Deus, porque Deus levou o filho, levou a mãe, levou não sei o que. Deus não levou não, e não tem vindo aqui todo dia no ônibus levando gente não. Infelizmente a vida é de jeito, a natureza é de jeito. Mas tem uma promessa, vai chegar um dia que não vai ter choro, não vai ter doença. Esse dia vai chegar. A pergunta é, você vai estar lá? Sua vida está valendo a pena? Hã? O quê? Não, a promessa é depois da Nova Jerusalém, que não haverá choro, nem dor, até os animais não vão estranhar uns aos outros, está escrito. Eu já reino aqui na terra, eu estou te falando de algo superior que a gente já vive. Se não tiver algo superior que a gente já vive, para que nós vamos ficar falando do negócio que não está aí? A esperança é nisso. Nós estamos em pleno século XXI, o povo fica trocando tiro, fuzil, dando míssil na cara um do outro. Ontem um Hezbollah deu 19 ataques lá em Israel. Por que a Ucrânia está lá brigando? Vai fazer anos já. Por que esse povo não entende uns aos outros? Você sabe responder essa pergunta? Hã? O que você acha que é? Ele está respondendo aqui, ó, é necessário que essas coisas aconteçam. Está escrito exatamente assim na palavra, não tem nem como combater. Então, o que você precisa é orar para que menos pessoas, né, sejam impactadas com isso. Eu oro todo dia pelas famílias palestinas e pelas famílias israelenses, e pela ucraniana e para todo mundo que está se lascando. A guerra é um negócio tão injusto, porque os caras usam aviões de 100 milhões, foguete de 15 milhões para matar gente que não tem R$1 no bolso. Não dá para entender essa loucura. Não sou patrocinador de guerra, tá? Eu sou pró-Israel, mas eu não aprovo esse tipo de coisa. Não faz sentido. Mas por que a humanidade, depois de tanta evolução, por que ela continua fazendo isso? Você quer saber ou não? Não responder as perguntas precisam ser respondidas. As perguntas básicas. Se você pegar um palestino, ele vai falar com todo o ódio do coração dele, que a culpa da pobreza dele é de Israel, e as crianças desde pequena treinadas a odiar Israel, e eles querem que Israel deixe de existir. Está dentro do drive mental deles, vai ter que trocar isso se quiser ter paz. O povo de Israel não quer entrar em guerra com ninguém, mas achou um grande argumento, já que vocês começaram, nós vamos terminar. As maiores nações em guerra nunca começam a guerra, porque senão você perde a narrativa.
E eu vou te falar, só ontem eles derrubaram. Ontem não, já tem alguns dias. Eles derrubaram 5.000 prédios em Gaza. Minha sugestão, tá? Eu acho que eles vão mandar aquele povo tudinho pro Sinai, a Península do Sinai, que é um território que Israel já tomou e devolveu para ter um acordo de paz com o Egito. Eles vão colocar eles lá e vão terraplanar Gaza todinho e vai apagar Gaza. Aí você fala, mas por que está acontecendo isso? Porque alguém começou. Igualzinho em quinta série. Alguém começou. E não começou agora, começou com Sara e Agar, milênios. Tem um pacto chamado Pacto de Abraão. O Pacto de Abraão é para as nações que são filhas de Abraão, que são todas, né? Mas ali foi assinado pelo Oriente Médio, alguns países, para ter paz com Israel. Por exemplo, a Arábia Saudita assinou e não quer mudar isso, mas os demais, que são os filhos de Ismael, né? Que é filho de Agar, não sei se você sabe que é do mundo árabe. Só de você saber essas perguntas e respostas, você fica em paz com o que está acontecendo, não com as mortes. Mas eles são irmãos e eles vão brigar até depois do fim. Porque está escrito. É necessário. Está escrito lá que Ismael ia ser como um jumento selvagem, todos iam brigar com ele e ele com todos. Quando você começa a saber as coisas na sua origem, você entende com facilidade o que está acontecendo. Ponto. Não acredita em narrativa de ninguém na internet, nem no próprio Israel para um lado, porque guerra narrativa é completamente distorcida. É para ver quem faz a melhor cena, quem faz a melhor foto, quem faz o melhor vídeo. Mas volta para cá. E a guerra que você está tendo na sua vida? Qual que é a sua guerra? Responde essa aí. Qual que é a sua? Vive lá combatendo os outros nos comentários da internet. Mas a sua que você está passando, qual que é? Como é que você vai acabar com essa guerra? Eu sei que não foi você que começou. Mas aprenda. Toda boa guerra. Nunca comece, mas termine todas. E essa guerra sua